Pessoal, você passou anos tentando engravidar, né? E você vai precisar fazer tratamento de fertilização in vitro. E algumas pacientes já me perguntaram isso. Eu fiz um levantamento da literatura. Sinceramente, eu nunca tinha feito essa relação entre fazer tratamento para engravidar e a chance ou não, o sucesso ou não de amamentação. E aí eu trouxe vários trabalhos para falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou falar por que em algumas situações específicas essas mulheres que fizeram tratamento de FIV podem até enfrentar uma dificuldade maior, mas eu vou explicar com calma isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Fazer fertilização in vitro atrapalha a amamentação? Bora, puxa a vinheta, Bruninha. Bruninha, antes de assistir o vídeo, o que você acha? Atrapalha ou não atrapalha? Na minha lógica, parece que não. Boa. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto e é legal, né? Porque as pessoas que pensam nesse assunto, e eu vou falar sinceramente, eu também acho que a relação entre fertilização e amamentação que ocorre às vezes 10 meses depois, por que a gente poderia enfrentar alguma dificuldade? Então, primeira coisa que eu queria dizer, pessoal, primeiro trabalho, breastfeeding, vou escrever o trabalho aqui, é um nome em inglês, né? Ou seja, a amamentação através da mama, né, que a gente chama de breastfeeding, ou seja, comer através da mama, né, um termo americano aí, seguido de tratamentos de reprodução humana, ou seja, de infertilidade e uma revisão sistemática. Então, olha qual que é a conclusão desse estudo. Esse estudo publicado na Journal of Human Lactation, que é uma revista só focada em amamentação, e ele traz o seguinte, olha, os estudos não mostram evidências que os tratamentos de fertilização in vitro impactam a amamentação. Então, a primeira resposta é não, não existe relação entre a fertilização in vitro e os tratamentos e a amamentação, né, ou ali alimentar o bebê através da amamentação materna. Pessoal, e aí tem um outro trabalho bem legal, é assim, por quê? E assim, algumas pacientes perguntam e a gente enxerga na prática. Então eu quero trazer alguns motivos que por que algumas pacientes que fazem FIV, fertilização in vitro, podem enfrentar problema para amamentar. E aí a gente selecionou esse estudo, na verdade, publicado na Human Reproduction. Ele mostrou o seguinte, pelo menos assim, 5 fatores que levam a mulher que fez fertilização in vitro ter alguma dificuldade para amamentar. E aí tem um pouco disso, né, que a gente chama de plausibilidade biológica. Algumas dessas não estão relacionadas ao processo de FIV, de fertilização in vitro, propriamente dita. Estão relacionadas às pessoas que fazem tratamento. Né? Tem vários trabalhos que mostram isso. Quando você engravida um casal, por exemplo, que tem gametas ali, óvulo e espermatozoide, que não são tão bons, que não fariam isso de forma natural, você aumenta alguns riscos de malformação. Mas não é o procedimento em si, mas é fazer pessoas que não engravidariam engravidar. Então, dá um exemplo, vou te dar um exemplo nesse paper da Human Reproduction. Quais são os 5 fatores que fazem com que a paciente tenha risco de atrapalhar a amamentação nas pacientes que fizeram FIV? Primeiro, idade materna avançada. Pessoal, as pessoas que têm um pouco mais de idade já vão mudando um pouco, né, o tecido da mama por tecido gorduroso. Tem uma coisa que a gente chama de lipossubstituição da mama. As pacientes que têm um pouco mais para frente, elas também não têm o vigor das pacientes mais jovens. Então, primeiro motivo, idade materna avançada, pode ser uma complicação para as pacientes que querem amamentar. Segundo, parto cesariana. A cesárea a gente sabe, pessoal, ela pode ser uma complicação, tem vários trabalhos que mostram, porque é um parto abrupto. A mulher que vai entrando no trabalho de parto, ela vai perdendo insuficiência placentária, ela vai formando um pouco, aumentando a prolactina. Então, o parto cesárea em pacientes que fazem FIVs aumenta o risco. Por que aumenta o risco, Luiz? Tem alguns trabalhos que mostram isso. Porque é uma gestação altamente valorizada. A paciente fez um tratamento para engravidar. E essas pacientes acabam tendo fator de risco para fazer cesariana. Então, a cesárea é um segundo potencial complicador. Luiz, é verdade que toda mulher que tem cesárea tem dificuldade para amamentar? Não. A gente sabe que tem muita cesariana hoje em dia, os pacientes amamentam. Mas a gente sabe que a loqueação, a descida do leite ali, a loqueação não, a apojadura, né? A mulher pode sofrer um pouco de complicação nisso quando o parto é cesariana, tá bom? Gestação gemelar, pessoal. Em reprodução humana a gente tem mais gestação gemelar. Por quê? Porque a gente transfere mais embrião. O Baby Center, por exemplo, nosso centro de reprodução humana, tem muito gemelar. A gente tem bastante. E na gemelaridade você precisa amamentar as 2 crianças. Essa é uma dificuldade para amamentar. Então, o risco de ter gêmeos é uma complicação adicional nas pacientes que fazem fertilização in vitro. Então, terceiro parâmetro. Quarto parâmetro, parto prematuro. Quinto parâmetro, bebês que vão para a UTI. Então, o quarto e o quinto são mais ou menos parecidos. Dependendo do tipo de indicação da FIV, algumas malformações uterinas,
ou algumas outras coisas que indicam que você faça tratamento, você aumenta o risco de prematuridade. Quando você aumenta o risco de prematuridade, você causa com que essas crianças vão para a UTI, e aí essas pacientes podem ter um pouco de dificuldade para amamentar. Por que isso é super importante, pessoal? Porque algumas coisas são inerentes às pessoas que não conseguem engravidar. Qualidade seminal, a gente já falou, né? As malformações uterinas, ou alguma outra coisa que facilite, ela já tem algumas cicatrizes do útero, tirou mioma. Então, essas coisas elas podem facilitar com que a pessoa tenha uma prematuridade ou tenha uma complicação obstétrica. E aí, nesses casos, a amamentação ela está diminuída. E aí, para concluir esse vídeo, pessoal, quero trazer 3 fatores que facilitam, se você for fazer FIV. Então, vou dar uma dica. Você vai fazer fertilização? Quais são as dicas para sucesso da amamentação, já que você pode enfrentar algum problema? Contato pele a pele logo após o nascimento. Pessoal, essa é uma coisa que todo pediatra fala. Rapidamente, quando o neném nasce, colocar no peito da mãe. Isso facilita muito, cria um vínculo com a mãe através da ocitocina, cria basicamente a apojadura, acelera a apojadura, tem uma série de benefícios, contato pele a pele. Início da amamentação na primeira hora de vida, pôr o nenenzinho para mamar na primeira hora de vida. Apoio profissional quando houver dificuldades. Então são 3 coisas que sempre você pode lançar mão, você deve lançar mão. Se você estiver fazendo FIV, são 3 dicas que eu daria para você já se preocupar. Vou fazer minha fertilização? Fala para o pediatra colocar na mama ali na primeira hora de vida. Isso talvez te ajude a criar esse vínculo, te ajude a romper essas pequenas dificuldades. Na conclusão, pessoal, do ponto de vista científico, não, engravidar por FIV não tem relação com a amamentação, mas com esses pormenores, né? Idade materna avançada, gemelaridade, os prematuros, e a última aqui, eu vou lembrar aqui, que é o risco de parto cesárea nessas pacientes que têm uma gestação mais valorizada. Beleza? Pessoal, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, todo mundo, a gente tem um monte de gente que assiste e não se inscreve. Então se inscreve no canal, curte, compartilha e manda para alguém que vai fazer FIV, que são umas dicas de amamentação, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!